Irmãos e irmãs, diretamente do campus da Universidade Brigham Young, Havaí, sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos alunos do último ano do ensino médio que estão se juntando a nós pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e enriqueçam sua vida. Meu nome é Kehaulani Rimier, sou membro da ala Laie 10 de Jovens Adultos Solteiros. Estamos entusiasmados por receber o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele está acompanhado de sua esposa Ruth. Estamos muito felizes por poder ouvi-los esta noite. Também gostaríamos de reconhecer e estender as boas-vindas ao Elder Ellie Auna Jr., que serve como 70 diária. O Elder Auna está acompanhado de sua esposa Daniele. Também ao púlpito estão o presidente John S. Tanner, presidente da Universidade Brigham Young, Havaí, e sua esposa Susan. Junto a nós ao púlpito também estão os presidentes de estaca de jovens adultos solteiros, administradores do sistema educacional da igreja e outros convidados especiais. Eles estão acompanhados de seus cônjuges e somos gratos por eles estarem aqui esta noite. Daremos início ao devocional com a congregação cantando o hino Jesus Minha Luz, número 44. Agradecemos a ajuda do irmão Lawrence Laureano, da ala Laie 4, de Jovens Adultos Solteiros, que conduzirá a música, e irmão Ryo Oshiro, do ramo Sunset de Jovens Adultos Solteiros. Após o hino, o irmão Micah Feagai, da ala Mount Jordan, de Jovens Adultos Solteiros, oferecerá a oração de abertura.
Nosso amado Pai Celestial, nós somos gratos por esse dia especial, onde estamos juntos na maior parte do mundo para ouvir as mensagens que foram preparadas com tanta oração para nós. Damos graças por este Evangelho restaurado e pela verdade que traz em nossas vidas. Somos especialmente gratos pela oportunidade que nós temos de ouvir um profeta e um apóstolo hoje, e pela oportunidade de ser liderado e guiados por um profeta vivo. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estar aqui e tanto perto quanto longe, e sentir o Teu Espírito, e pedimos a Ti que o Teu Espírito seja conosco e que possamos ser sensíveis aos sussurros do Espírito. Nós Te amamos muito, Senhor, e Te pedimos que possamos contribuir para o crescimento do Evangelho eterno nesta terra. Que possamos levar esse conhecimento aos 4 cantos da terra, que possamos compartilhar esta alegria que nós temos. Te amamos e oramos a Ti por estas coisas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esta noite teremos a presença do coro do concerto da Universidade Brigham Young, Havaí, que cantará I Love the Lord. Eles estão sob a regência do irmão Michael Belnut, com o acompanhamento de Stacey McCary. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o Elder e a irmã Renland. O Elder Dale G. Renland foi apoiado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos na Conferência Geral de outubro de 2015. Antes de ser chamado como autoridade geral, ele era médico. Antes do chamado do Elder Renland para um Quórum dos 12 Apóstolos, a irmã Renland era advogada. O casal Renland tem uma filha. Ao término de suas palavras, o coro cantará Hosanna, Thy Savior hath come. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Isabela Atiza Bigley, membro da ala Laie 7 de jovens adultos solteiros. O coro agora cantará I Love the Lord. His word
Obrigado, coro, por esse hino maravilhoso e por propiciar o Espírito. Obrigado por estarem conosco hoje. Sabemos que vocês tinham outras coisas para fazer. Oramos para que Deus os abençoe por seu sacrifício. Eu agradeço em nome do Senhor e de sua igreja por sua fé e sua fidelidade. É bom estar aqui. O coro foi maravilhoso e contribuiu muito para o espírito dessa reunião. Agradecemos muito. Somos gratos por todos aqueles que estão sentados no púlpito e reconhecemos seu papel na vida de vocês e na nossa. Admiramos seu exemplo de discipulado. Sentimos que deveríamos falar a respeito de um assunto sobre o qual temos pensado há muitos meses: fé e dúvida. No ano passado, em junho, falamos sobre uma parábola na transmissão do treinamento anual para professores dos seminários e institutos de religião. Hoje queremos compartilhar a mesma parábola. Imagine que o barco em que você estava navegando no oceano virou. Você está com um colete salva-vidas e nadando há horas na direção do que acha que é a praia, mas não tem certeza. Extremamente desidratado, toda vez que você começa a nadar, sente tonturas e fadiga. Na melhor das hipóteses, a praia fica a 30 quilômetros de distância. Você sente medo de morrer porque não consegue nadar uma distância tão grande. Ao longe, você ouve o barulho de um motor. O som parece estar vindo em sua direção. A esperança de ser resgatado aumenta. Você vê um pequeno barco pesqueiro se aproximando. Que alívio, que bênção, pensa você. O capitão me viu. O barco para e um pescador humilde e gentil o ajuda a subir. Agradecido, você rasteja até o barco, respirando aliviado. O pescador oferece um pouco de água e alguns biscoitos salgados. Você bebe a água e come os biscoitos avidamente. O alimento provê energias necessárias para você se recuperar. Você está extremamente aliviado e feliz. Está a caminho de casa. Quando começa a se reanimar e a se sentir melhor, sua atenção se volta para algumas coisas que não havia notado antes. A água no cantil não é muito boa, bem diferente da água mineral, Evian ou Perrier, que você gostaria de tomar. O biscoito salgado até não é ruim, mas ficaria bem melhor com um patê de atum e depois um croissant de chocolate. Também nota que o pescador gentil veste um jeans azul e botas gastas. A aba do chapéu está manchada e parece que ele não ouve bem.
Você também observa que o barco é velho e está amassado no lado direito da proa. Parte da pintura está velha e descascando. Você percebe também que quando o pescador descansa sobre o leme, o barco puxa para a direita. Você começa a achar que talvez esse barco e esse capitão não ofereçam o resgate que deseja. Você pergunta ao pescador sobre as partes amassadas do barco e o leme. Ele diz que essas coisas não o preocupam porque tem pilotado o barco pelas zonas de pesca, fazendo a mesma rota diariamente há décadas. O barco sempre o levou em segurança para todos os lugares. Você fica chocado. Como ele pode não se preocupar com os amassados e com a direção? E por que a comida não é mais do seu agrado? Quanto mais se concentra no barco e no pescador, mais preocupado você fica. Então você questiona sua decisão de ter subido a bordo. Sua ansiedade aumenta. Por fim, exige que o pescador pare o barco e o coloque de volta na água. Embora você ainda esteja a mais de 20 quilômetros de distância da costa, não consegue suportar a ideia de ficar no barco. Com tristeza, o pescador para a embarcação e o ajuda a entrar no mar. Agora é por sua conta novamente. Pensem nessa história como uma parábola na qual o barco representa a igreja e o pescador, aqueles que servem na igreja. O único propósito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é ajudar o Pai Celestial e Jesus Cristo em sua obra de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Ela fornece o caminho do convênio, o caminho para voltarmos ao Pai Celestial. Os que servem na igreja, embora não sejam perfeitos, são essenciais para nos ajudar e nos incentivar a trilhar esse caminho. O que o barco e o pescador nos ensinam a respeito da igreja? As marcas de batidas no barco e a pintura descascando impedem que a igreja forneça as ordenanças de salvação autorizadas que vão nos ajudar a nos tornar como o Pai Celestial. Se o pescador precisa segurar o leme com as duas mãos para manter o barco no curso, isso interfere na capacidade do pescador ou do barco de nos levar em segurança onde queremos chegar. Você não precisa ser um vidente ordenado por Deus como meu marido para saber que pular de volta na água em vez de permanecer no barco é arriscado. No entanto, quando perdemos a perspectiva do todo, as marcas de batidas no barco e a pintura descascando podem parecer problemas imensos. Todo membro precisa de seu próprio testemunho da veracidade da igreja restaurada. Sem uma verdadeira conversão, inclusive uma grande mudança no coração, talvez você comece a se concentrar metaforicamente nos biscoitos sem patê e na pintura gasta. O presidente Russell M. Nelson, na conferência de abril de 2018, disse: "Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Por meio da revelação pessoal, podem receber seu próprio testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que Joseph Smith é um profeta e que esta é a igreja do Senhor. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. Esse testemunho é mais crucial agora do que nunca." Meu testemunho teve início quando eu morava em Gotemburgo, na Suécia. Eu tinha 11 anos. O presidente da missão havia feito um convite para que todos os jovens lessem o livro de Mórmon. Aceitei o desafio e comecei minha leitura. Num dado momento, um dos conselheiros do presidente da missão disse que devíamos orar a respeito do que lemos. Lembro-me muito bem da noite em que coloquei em prática esse conselho. Ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a oferecer uma oração simples para saber se o livro de Mórmon era verdadeiro. Não ouvi nenhuma voz, mas foi como se Deus me dissesse: "Venho dizendo a você todo esse tempo que ele é verdadeiro." Essa experiência causou uma mudança em mim. Mudou minha vida. Deu início ao processo de crer, de estar no caminho do convênio e de procurar fazer mais e melhor. Foi em Gotemburgo que aprendi como me arrepender. Foi em Gotemburgo que conheci meu Redentor. Foi em Gotemburgo que comecei a admirar pessoas que magnificavam seus chamados e trabalhavam arduamente para edificar o reino de Deus. Gotemburgo se tornou minhas águas de Mórmon.
Onde foi que você conheceu seu Redentor? Como se sentiu? Se não se lembra, insistimos que faça algo para recuperar esse sentimento. Esse conhecimento e tais sentimentos são o início da fé. Fé é uma escolha que cada pessoa deve fazer. Fé não é apenas querer caprichosamente que algo seja verdade e se convencer disso de modo irreal. Fé é a certeza da existência das coisas que não vimos na carne. Fé é um princípio de ação. Para levar à salvação, a fé precisa ser centralizada em Jesus Cristo. A fé é suscitada quando a pessoa ouve o Evangelho dos lábios de professores autorizados enviados por Deus. Os milagres não produzem a fé, que é vigorosamente desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fé provém da retidão. Fé não vem de pedirmos sinais a Deus, mas de obedecer e seguir seus mandamentos. Deus quer que tenhamos fé para que Ele possa nos abençoar. Fé é a chave que abre as portas da misericórdia de Deus. A pessoa precisa decidir se quer ter fé e depois agir com fé para que essa fé cresça. Alma ensinou: mas eis que, se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo à prova as minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Para que a fé cresça, a pessoa tem que decidir ter fé e depois agir de acordo com essa decisão. O desejo de uma pessoa de ter fé precisa resultar em ação. De muitas formas, demonstramos nossa fé agindo. Esse princípio se encontra na promessa do livro de Mórmon, na qual meu marido acreditou quando tinha 11 anos. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Quando você começa com a pergunta, será possível que essas coisas não sejam verdadeiras? Isso leva a um começo de que fé será nutrida e que crescerá. Será possível que essas coisas não sejam verdadeiras? Pressupõe que sejam verdadeiras. Por exemplo, se eu disser, não seria melhor irmos de carro de Honolulu para a Costa Norte? Presume-se que vamos viajar. A pergunta de exortação feita por Moroni para que perguntemos a Deus sobre o livro de Mórmon é motivada pela fé e, portanto, conduz a mais fé. Por outro lado, se começarmos com a pergunta, essas coisas não são falsas? Isso leva à dúvida, e a dúvida nunca leva à fé. Certa vez, numa conferência de estaca, o presidente da estaca me pediu que conversasse com um homem que vou chamar de Stephen. Stephen era um membro fiel da igreja. Serviu missão, se casou no templo, serviu fielmente por muitos anos, mas começou a ter dúvidas a respeito da igreja. Ao conversar com o Stephen, ele me disse que tinha dúvidas relacionadas a 4 versões de Joseph Smith sobre a primeira visão. Ele achava que isso poderia significar que Joseph Smith tivesse inventado sua experiência. Coloquei Stephen em contato com um homem que tinha pesquisado essas 4 versões décadas atrás. Ele conversou com o historiador. Quando falei novamente com Stephen, perguntei, e então, como se sente a respeito da primeira visão? Ele disse, bem, estou tranquilo quanto a isso, porque minhas perguntas foram respondidas. Isso não me preocupa mais. Mas agora eu tenho muitas dúvidas a respeito da poligamia que foi praticada em Nauvoo e depois do Manifesto de 1890. Esse assunto me preocupa bastante. Pedi a Stephen que conversasse com alguém que tinha pesquisado esses assuntos usando fontes importantes e confiáveis. Após essa conversa, contatei Stephen e perguntei como ele estava indo. Ele disse, bem, isso não me preocupa mais. Entendi o que aconteceu e minhas preocupações cessaram. Mas agora, eu estou muito preocupado com o fato de o sacerdócio ter sido negado por um tempo aos descendentes de africanos. Infelizmente, Stephen decidiu que viveria sempre tendo dúvidas. Para ele, a dúvida o satisfazia mais do que o conhecimento. E ele estava escavando na dúvida o que havia plantado na fé. Com o passar do tempo, à medida que uma dúvida era resolvida, surgia outra no lugar. Por mais que alguém tentasse responder a essas perguntas,
ele encontrava outro assunto que lhe provocava ansiedade. Ele se concentrou nas áreas batidas do barco, em vez de na capacidade de a embarcação o levar às bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Era como se Stephen estivesse jogando a certa na topeira com a história da igreja. Sabe, aquele jogo de criança que uma topeira aparece de um buraco e assim que você acerta, outra topeira aparece em outro lugar. Embora adquirir mais informações possa resolver dúvidas intelectuais temporárias, mais informações não são a solução definitiva porque, como Paulo escreveu aos Coríntios, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Fé em Jesus Cristo e um testemunho nascido do Espírito também são necessários. Muitas pessoas que têm perguntas cuja mente foi tomada pela dúvida e têm tido dificuldade em encontrar um alicerce espiritual continuam fiéis, apesar dessas dúvidas, e permanecem no caminho do convênio. Muitas vezes, ao orar, elas recebem a resposta que o elder Neil Anderson recebeu décadas atrás, quando ficou em dúvida se estava preparado de maneira adequada para o campo missionário. Ele orava e teve um sentimento: você não sabe tudo, mas sabe o suficiente. Às vezes, na verdade, frequentemente, a resposta do Senhor será: você sabe o suficiente para permanecer no caminho do convênio e guardar seus mandamentos. Quando o anjo perguntou a Nefe se ele conhecia a condescendência de Deus, e ele disse: sei que Deus ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Ele sabia o suficiente. Nesta vida, nunca saberemos o significado de todas as coisas, mas sabemos o suficiente. Nosso destino depende de exercermos uma fé embrionária que crescerá à medida que agirmos com fé. A dúvida não é e nunca será precursora da fé. Assim como a luz não depende das trevas para existir. A frase que Pedro ouviu quando começou a afundar na água, depois de ter tentado caminhar sobre ela, não foi: ah, Pedro, quem dera você tivesse mais dúvidas. Não. Na realidade, foi-lhe dito: homem de pouca fé, por que duvidaste? No livro Dissertações sobre a Fé, lemos uma explicação sobre a diferença entre fé e dúvida. Onde há dúvida e incerteza, não existe nem pode existir fé. Pois a dúvida e a fé não podem coexistir na mesma pessoa. De modo que aqueles cuja mente estiver sujeita a dúvidas e temores não podem ter confiança inabalável. E onde não existe confiança inabalável, a fé é fraca. E onde a fé é fraca, as pessoas não serão capazes de lutar contra toda a oposição, tribulação e aflição que precisarão enfrentar a fim de serem herdeiras de Deus e co-herdeiras com Jesus Cristo. E elas desfalecerão em seu ânimo, e o adversário terá poder sobre elas e as destruirá. Foi isso o que aconteceu com Stephen. Ele deixou a dúvida e a incerteza ocuparem sua mente. Com o passar do tempo, não teve força para enfrentar os desafios que enfrentamos como membros da igreja. Sua mente enfraqueceu e sua fé desapareceu. Ter perguntas a respeito da igreja e suas doutrinas é normal e é a raiz do aprendizado do Evangelho. Joseph Smith entendeu isso quando leu: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Mas a passagem continua: porém, peça com fé, não duvidando. Em outras palavras, peça a Deus e não duvide que Ele possa lhe dar uma resposta. A passagem continua: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Para receber o tipo de resposta que Joseph Smith buscou e o tipo de resposta pela qual ansiamos, precisamos nos dirigir a Deus com um coração disposto a acreditar e uma mente desejosa de que as coisas de Deus nos serão reveladas.
Gostamos muito de uma declaração feita pelo elder John A. Whitsoe, um apóstolo antigo desta dispensação, que explica melhor essa questão. Vou parafrasear o que ele disse. A menos que a dúvida se transforme numa indagação originária de fontes confiáveis e fidedignas, ela não tem nenhum valor. A pessoa que duvida, mas fica estagnada, que se acomoda e não está disposta a fazer o esforço adequado, a pagar o preço pela descoberta divina, acaba inevitavelmente envolta em descrença e trevas. Suas dúvidas crescem como cogumelos venenosos nas sombras obscuras de sua mente e seu espírito. No final, cega como a toupeira em sua toca. Ela geralmente substitui a razão pela zombaria, o trabalho pela indolência, e torna-se um pesquisador preguiçoso. Não há nada de errado em ter dúvidas, a menos que ela se torne um fim em si mesma. Essa dúvida que se alimenta de si mesma e cultiva mais e mais dúvidas é ruim. As palavras do elder Whitsoe continuam sendo verdadeiras. A dúvida estagnada não conduz ao conhecimento da realidade do Salvador Jesus Cristo e de sua expiação. Não conduz ao conhecimento de que temos um Pai Celestial bondoso e amoroso que instituiu o grande plano de salvação. Podemos conhecer a verdade desta obra dos últimos dias, mas isso exige que exerçamos fé e não duvidemos, e que busquemos fontes confiáveis e fidedignas para nossas respostas. Alma também falou sobre isso. Ele disse, e, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. E o que não endurecer o coração, a ele será dada a maior parte da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e serão, então, escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Você buscaria aconselhamento financeiro com alguém que não tem dinheiro e tem dívidas? Pediria conselhos médicos a um charlatão? A quem você pediria conselhos para melhorar sua tacada de tênis? A um jogador de fim de semana ou ao Roger Federer? Então, por que você buscaria orientação para seu bem-estar eterno com pessoas que estão espiritualmente despreparadas porque cavaram dúvidas onde uma vez tinham plantado com fé ou, como disse Jeremias, deixaram Cristo, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas fendidas, que já não retêm águas. Esses se afastaram da fonte de águas vivas e querem que você confie em cisternas que não são capazes de reter água. Irmãos e irmãs, vocês têm capacidade de saber que há um Cristo vivo. Os blogs não substituem o estudo das Escrituras e a leitura das palavras dos profetas e apóstolos vivos. Nutram sua fé utilizando fontes confiáveis para encontrar respostas às suas perguntas. Ao tentarmos determinar se algo é verdadeiro ou não, o profeta Mormon nos dá o seguinte padrão. Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mal vem do diabo. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Dado vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal e a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito. É tão clara como a luz do dia comparada com as trevas da noite. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro um modo de julgar. Pois tudo o que impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com um conhecimento perfeito, que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal, e a não crer em Cristo, e a negá-lo, e a não servir a Deus,
podeis saber, com um conhecimento perfeito, que é do diabo. Portanto, é simples. Se uma escolha nos leva a fazer o bem e a acreditar em Cristo, é de Deus. Se a escolha nos leva a praticar o mal e a negar o Cristo, é do diabo. Ao trilhar o caminho do convênio, você vai saber as coisas que o distraem desse caminho, que o persuadem a não acreditar em Cristo, são erradas. As coisas que persuadem a acreditar em Deus e a amá-lo e a guardar seus mandamentos são de Deus. Você vai perder coisas espiritualmente importantes se persistir em duvidar, alimentando-se de respostas cujas fontes são desonestas e desprovidas de fé. Voltando à nossa parábola, aqueles que decidem permanecer no barco batido, com a pintura descascando, são aqueles que reconhecem que o barco os salvou de se afogarem e pode levá-los à praia. Em outras palavras, eles entram no caminho do convênio e ficam no caminho do convênio. Então, à medida que perseveram até o fim, a promessa de vida eterna é ampliada. Esse é a maior dádiva que Deus pode nos dar. É por meio desse processo que conhecemos Jesus Cristo e sua existência real, que conhecemos seu amor e sua compaixão. Lemos em Doutrina e Convênios, a alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna se permanecerem fiéis. Notem que a recompensa é a mesma, quer você saiba ou acredita, vida eterna aos fiéis. Em abril de 2009, fui apoiado como autoridade geral na igreja. Em outubro de 2009, foi-me pedido que falasse em uma conferência geral. Eu estava muito ansioso para que meu pai ouvisse a conferência. Ele trabalhou muito como carpinteiro e construtor a vida toda. E aos 92 anos, estava com sérios problemas na coluna. Meu pai não teve condições de ir ao centro de conferências. Por isso, uma de minhas irmãs providenciou para que ele assistisse à sessão pela TV em sua casa, em Salt Lake City. Depois da conferência, fui visitá-lo para saber o que ele tinha achado de meu discurso. Ele era um homem de poucas palavras e não muito dado a elogios. Perguntei, pai, você assistiu à conferência? Ele respondeu, sim. Eu disse, pai, você ouviu meu discurso? E ele respondeu, Eu disse, então, pai, e o que você achou? E ele disse, foi bom. Quase fiquei orgulhoso. Mas então, depois eu fiquei sabendo que ele estava um pouco distraído aquela noite porque queria desesperadamente me contar um sonho que tinha tido na noite anterior. Ele não era um sonhador. Nunca teve ideias fantasiosas. Que eu saiba, nunca contou uma mentira. Sempre foi extremamente honesto, a ponto até de ser indelicado. Ele disse, eu sonhei que morri e vi o Salvador Jesus Cristo. Ele me tomou nos braços e disse que meus pecados estavam perdoados. E Dale foi tão bom. Isso foi tudo o que ele disse. E não me sentia à vontade de lhe fazer mais perguntas. Ele morreu 2 meses depois, quando Ruth e eu estávamos em Madagascar. Meu pai, após se unir à igreja em Lasmo, Finlândia, aos 24 anos de idade, viveu de acordo com a luz e o conhecimento que recebeu. Fez tudo o que lhe foi pedido que fizesse. Se qualificou para aquela dádiva do Espírito de saber que Jesus é o Cristo e foi crucificado pelos pecados do mundo e pelos pecados dele. Qualificar-se para esse dom independe de você ser um homem ou mulher e não depende de ser um portador do sacerdócio ou do ofício no sacerdócio. É a recompensa prometida por escolher a fé e o caminho do convênio. Então, como podemos desenvolver fé e mantê-la forte? Isso exige um pouco de esforço. Você já teve uma aula de matemática, por exemplo, sobre cálculo,
e observou o professor resolver um problema? O conhecimento do professor é transferido automaticamente para você só porque você está vendo o professor encontrar a resposta? Infelizmente, não. Para adquirir conhecimento, o mesmo conhecimento que o professor possui, você mesmo precisa resolver o problema, precisa estudar e praticar a resolução do problema até que consiga fazer todo o processo, resolver as equações e usar os símbolos. De modo semelhante, encontrar a fé e fortalecê-la exige esforço. Podemos ser inspirados por alguém que possui muita fé, mas a fé que outra pessoa possui não é transferida para nós nesse processo. Precisamos fazer nosso próprio estudo das Escrituras e das palavras dos profetas vivos. Temos que orar e nos esforçar realmente para nos comunicarmos com o Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. É essencial que partilhemos dignamente do sacramento todas as semanas e que nos lembremos de como Deus foi misericordioso conosco ao enviar seu Filho para expiar por nossos pecados. Esses atos de devoção pessoais e particulares edificam e mantêm a fé. A primeira responsabilidade que tive como membro do Quórum dos 12 foi avisar ao Departamento de História da Igreja que eu substituiria o Elder Jeffrey R. Holland como consultor do departamento. Como podem imaginar, houve pranto e lamentação e ranger de dentes quando eles souberam que seu amado consultor seria substituído. Faltou lenço de papel para conter o choro. Como parte de minha designação como consultor do Departamento de História da Igreja, li todos os volumes de The Joseph Smith Papers. Também li o primeiro volume da nova narrativa da história da Igreja, intitulada Santos. Ler tudo o que Joseph Smith já escreveu ou relatou simplesmente fortaleceu meu testemunho de seu papel como profeta escolhido por Deus para restaurar sua obra na terra. Joseph Smith sempre foi fiel ao seu testemunho. Ele foi consistente. Sempre se portou como uma pessoa que realmente viu o Pai Celestial e Jesus Cristo. Moroni, João Batista, Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias e Elias, o profeta. Ele claramente se comportou como alguém que obteve as placas de ouro e traduziu aqueles textos antigos pelo dom e poder de Deus. Ele se comportou como alguém que recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. Claramente se comportou como alguém que recebeu o sacerdócio e as chaves do sagrado apostolado. Eu sei, de um modo mais poderoso e confiável do que meus 5 sentidos podem detectar e expressar, que Joseph Smith viu o que ele disse que viu. Traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus e recebeu o sacerdócio com suas respectivas chaves para a salvação da humanidade. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que essas chaves estão na Terra hoje e que o presidente Nelson é o sucessor de direito de Joseph Smith na Terra. O que dizemos ser marcas de batidas e pintura gasta num barco já bem usado podem ser coisas divinamente sancionadas e divinamente orientadas sob uma perspectiva eterna. Ou a mão do Senhor está nas marcas de batidas e na pintura gasta, ou Ele usa essas coisas para seu próprio intento. Sei por mim mesmo que o Senhor Jesus Cristo dirige sua obra na terra hoje. Seus servos atuais o conhecem bem. Sou grata por prestar testemunho de que sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando exercemos fé, sem duvidar, em seu sacrifício expiatório e nos frutos da expiação, nossa vida é eternamente abençoada. Sou grata por Ele ter restaurado sua igreja hoje em dia com todas as bênçãos possíveis disponíveis aos filhos de Deus na terra. Jesus Cristo vive e é o Salvador e Redentor do mundo. Presto testemunho de sua compaixão, de seu amor e de sua preocupação por todos os filhos de Deus. Testifico de seu incomparável sacrifício expiatório por vocês e por mim. À medida que conheço mais o Salvador, sinto seu grande desejo de consertar as coisas, de ajudar a curar as feridas
e de reparar corações partidos. Oro para que Deus lhes conceda suas bênçãos mais preciosas. Oro para que vocês desenvolvam fé em Jesus Cristo e que não duvidem, mas acreditem. Convido vocês a aumentarem sua fé em Cristo, estudando as Escrituras e as palavras dos profetas vivos, orando e comunicando-se com o Pai Celestial e preparando-se de maneira consciente para partilharem dignamente do sacramento todas as semanas. Que Deus os abençoe ao demonstrarem sua devoção pessoal e particular a Ele e ao servirem e ministrarem a outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. On the Sunday before Passover, as Jesus came nigh into Jerusalem for the feast, he sent 2 of his disciples, saying, "Go ye into the village, in the which ye shall find a colt tied. Loose him, and bring him hither." And they brought the colt to Jesus, and they cast their garments upon him, and set Jesus thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. And when he was come nigh, now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. The promise of ages whom prophets foretold, have waited ere long, hath come to redeem us from slavery's yoke and deliver his people back home. Come Israel, come and see he who shall reign, in whom we will ever rejoice. We hear the sound of the glorious refrain, and it echoeth back in our voice. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. O Israel, and blessed he'll ever be called. Hosanna, Hosanna, sing praises to God, for our hope, our deliverer, our Why should we wander as strangers from thee, and turn from thy bounteous land? Restore, defend us, O set us free, that beside thee we ever may stand. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. Israel, and blessed he'll ever be called. Hosanna, Hosanna, sing praises to God, for our hope, our deliverer, And some of the Pharisees spake unto Jesus, saying, Master, rebuke thy disciples. He answered, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. He looks at 10,000s of angels rejoice, and hear his way for his word. He speaks in eternity filled with his voice, re-echoes the praise of the Lord. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, somos tão gratos pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos hoje à noite como jovens adultos solteiros da igreja. Somos tão gratos pelo Elder e a irmã Renland por virem aqui, seus discursos, e por todos que ajudaram neste evento hoje à noite. Somos gratos pelo coral, pela bela música que ouvimos, pelas palavras que nos inspiraram a ter mais fé. Pedimos, Pai, uma bênção sobre todos os jovens adultos solteiros aqui e em todo o mundo, para que possamos exercer que seja uma partícula de fé. Nos ajude a levar nossas dúvidas a Deus em oração, estudar as Escrituras e fortalecer o nosso testemunho do nosso querido profeta Joseph Smith. Por favor, nos ajude a rever as coisas que ouvimos aqui hoje e agir sob as inspirações que recebemos e para que possamos encontrar paz e conforto em nossa fé. Somos gratos pela fé que tens em nós. Somos gratos pelo sacrifício expiatório de teu Filho, sua expiação. Nos ajude a encontrar poder em seu sacrifício expiatório e nos ajude a sermos edificados, inspirados pelas coisas que ouvimos aqui hoje à noite. Pai, te amamos muito e oramos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.